O Exterminador Slade Wilson é um dos mercenários mais perigosos da DC. Um super soldado com uma moral questionável e um cérebro muito superior ao de um humano. Alguém que está disposto a enfrentar quem precisar para cumprir a sua missão. Mas você tem alguma ideia do quão poderoso o Exterminador é? Hoje eu vou contar para você e falar tudo sobre o personagem. Então vamos logo para mais um nível de poder. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, esse vídeo vai ser mais um dos remakes que eu prometi há muito tempo no canal para repor aqueles vídeos antigos que a edição tá bem datada e tal. Mas enfim, como sempre nos vídeos desse quadro, vou falar sobre todos os atributos dele, poderes e equipamentos que ele tem a oferecer, fazendo um dossiê basicamente completo do quão poderoso é o Exterminador do universo DC, o da Terra Zero e tal. Mas enfim, chega de enrolar e bora pro vídeo. Slade Wilson desde sempre se mostrou um soldado excepcional. Aos 16 anos ele era basicamente uma lenda do exército americano, mas foi com o tempo que ele se tornou o que é hoje. Porque ele recebeu um treinamento militar além do padrão. Ele se casou e só cresceu mais e mais dentro do exército, se tornando um super soldado ao se voluntariar para um experimento militar. Até que durante uma de suas missões, ele ignorou as ordens de seu comandante e foi salvar Billy Wintergreen, que tinha sido capturado pelos inimigos. Graças a isso, o Slade foi expulso do exército por insubordinação, mas como ele gostava de viver como um soldado e era ótimo nisso, ele não conseguiu sair dessa vida. E foi assim que nasceu o mercenário mais perigoso do mundo, o Exterminador, que é basicamente um super soldado. Então, conceitualmente, ele é superior a todo herói urbano que seja um humano comum. E nisso daí entram personagens como o Batman, o Arqueiro Verde. E sobre o Oliver eu tenho um vídeo só sobre o nível de poder dele, então se você estiver curioso para saber o nível do personagem, é só clicar aí no card. E assim, quando eu falo humano comum, eu estou me referindo ao humano comum da DC, porque por natureza eles são muito mais fortes, mais resistentes e mais aptos do que qualquer ser vivo do mundo real. O Asa Noturna, por exemplo, não tem nenhum poder e ele consegue aguentar porrada de gente que derruba galpão enquanto luta, e ele desvia de laser toda hora. O Batman fica dentro de prédio enquanto ele é explodido e sai de boa, e por aí vai. E eu citei esses dois porque o Slade enfrenta eles com mais frequência, mas a maioria dos heróis urbanos faz coisa nesse naipe mesmo. A Arlequina, por exemplo, tanca uma queda de foguete, o Capuz Vermelho sobreviveu à onda de choque de uma explosão nuclear enquanto ele estava debaixo d'água, e por aí vai. Mas o Slade vai além dessa escala com outros personagens. Ele vai bem além disso, na verdade. Até porque a força dele não se limita a dar soco e chute, porque ele usa uma espada e com ela ele consegue até cortar os braços do Cyborg. Fora, obviamente, outras coisas, mas eu vou abordar isso daqui a pouco quando eu for falar da resistência dele. Porque em geral, personagem urbano não tem muito feito de destruição e tal. E falando sobre isso, bom, o Slade em especial tem um bom poder destrutivo, não por ele em si, mas pelas armas dele. Nesse caso, o bastão de combate, que é um equipamento não só capaz de se dividir e mudar a função de acordo com a preferência do Exterminador, mas também permite o Slade disparar rajadas de energia, que por mais que a primeiro momento possa parecer meio tanto faz, na verdade não é. E eu falo isso porque o bastão utiliza uma fonte própria de energia, que faz ele gerar quantidades absurdas dessa energia, rivalizando até mesmo com uma arma chamada Rifle Infinito, que foi feita a partir de tecnologia alienígena e que pode perfurar e dar cabo de super seres, como por exemplo a Segunda Poderosa, que recebeu os poderes da Poderosa original, a Karen Starr. Então, basicamente, a potência do Rifle Infinito é capaz até mesmo de deitar kryptonianos. Óbvio que não bem representado, mas mesmo um kryptoniano mal escrito, ou até basicamente uma raça parente da deles, os Daxamitas, alcança níveis planetários de força e resistência, o que é diferente do Slade, que é capaz de resistir a explosões de prédios, ataques na mesma força dele ou até superior, um grito da Canário Negro a curta distância e... só para deixar claro, a Canário Negro dá gritos que excedem aos 300 decibéis de potência, e isso é um som simplesmente ridículo de quão alto é, porque nem dentro do interior de uma explosão nuclear ou de um tornado você vai ouvir algo nesse naipe. Então o Slade ter caído, mas não ter sido derretido com um grito desses, é bem impressionante. Fora isso, o Slade já aguentou golpes de super luvas como a do Batman, que são basicamente aquelas manoplas energizadas que eu costumo falar com certa frequência. E nesse caso em específico, elas estavam energizadas pelo próprio bastão de combate.
Mas, obviamente, a maior parte do crédito em todos esses feitos é do traje do Slade, porque independente de qual seja, os trajes modernos dele superam e muito a resistência que o Exterminador teria naturalmente. Mas falando um pouco sobre o vigor, cara, o maluco é monstruoso. Ele consegue sobreviver e andar estando todo estourado e ele já ficou numa guerra de 5 dias contra o Pistoleiro, que só acabou porque o Batman interferiu depois que eles já estavam cansados. Mas só pra deixar claro, se o Bruce não tivesse entrado no meio, eles iam continuar até um deles não aguentar mais e ir visitar o Capeta numa viagem só de ida. E cá entre nós, tá bem claro que esse seria o Pistoleiro. Além disso, o cérebro do Slade é meio que um supercomputador, então o processamento de informações que ele consegue fazer é colossal. E no geral, ele pode pensar na velocidade de nanosegundos, que é a exata escala de tempo em que a velocidade da luz trabalha. Mas não confunda, o Slade não tem a velocidade da luz, ele só pode processar as coisas nessa velocidade. O corpo dele em si ainda demora um pouco mais para se mover, e é por isso que ele consegue bloquear raios de luz, mas ele não consegue se igualar à velocidade deles e acompanhar eles em corrida ou algo do tipo. O Slade é focado em processar informações e antecipar cenários, e a velocidade de processamento do cérebro dele é o que torna tudo isso possível. Mas, óbvio, ele tem mais habilidade do que só um super cérebro, que até ajuda ele em coisas além da velocidade pura e simples, porque permite ele analisar comportamento e sinais que outras pessoas podem fazer para ele meio que prever os ataques ou as intenções de alguém. Mas poder mesmo, ele tem um fator de cura simplesmente bizarro, que faz ele se curar de ossos quebrados em algumas horas, e até coisa além disso, porque um clone do Slade era usado pelo Ra's al Ghul para transplantar os órgãos para o Damian Wayne, o que inclui até o coração. E o moleque não só sobreviveu, como ele também falou pro Slade que o fator de cura dele era menor do que o original. E a última capacidade além dessa pseudo-imortalidade é uma boa resistência a ataques mentais. Ah, e ele também é o pai do ano. Isso se você considerar que ficar com a noiva do próprio filho é ser um bom pai, né? Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo, ou bem-vinda, né? E é isso. No papel, o Exterminador é um mercenário que recebeu um treinamento militar de ponta e aprendeu técnicas e estilos de Kung Fu, pontos de pressão e esgrima. Mas na prática, ele vai muito além disso, porque o estilo marcial do Slade é baseado na capacidade do cérebro dele de calcular as possibilidades e prever os golpes dos seus adversários, e com isso o Slade luta counterando o inimigo. Mas na prática, ele bate de frente com qualquer artista marcial da DC, tanto que ele já solou o Tigre de Bronze, o Asa Noturna e até a dupla Arqueiro Verde e Emiko Queen. E para ser sincero, se você botar uma faquinha na mão do Slade, ele vira uma ameaça para qualquer personagem urbano dos quadrinhos. Não à toa que ele já lutou de igual para igual com Ra's al Ghul. E assim, só para parâmetro do que eu tô falando, o Asa Noturna e o Ra's são pessoas que aprenderam todos os tipos de artes marciais que existem. Além disso, como o Slade é um monstro, ele é uma ameaça até mesmo para uma equipe de vilões composta pelo Flash Reverso, a Raia Negra, Nevasca, entre outros. Mas isso é uma coisa que mescla tanto a habilidade marcial dele, quanto a inteligência. Porque como eu tinha explicado, o cérebro supercomputador do Slade é o principal poder dele. E por causa disso, ele é o maior estrategista do planeta. O que significa que, tá ligado no preparo do Batman? Tira o dinheiro exorbitante e um monte de favorecimento do roteiro para ele usar as fraquezas dos personagens e voilá, você ganha uma estratégia do Exterminador. Tanto que ele já solou a liga quando tinha uns equipamentos melhores, mas mesmo sem isso, em menos de 2 dias o Slade conseguiu bolar um plano para solar uma formação inteira da Liga da Justiça, e ele estava conseguindo. Num 7 contra 1, a luta ainda estava equilibrada. Porque ele antecipou o Flash e atravessou a espada no meio do peito do Wally, ele impediu a Zatanna de conjurar uma magia, ele cortou as asas do Gavião Negro, destruiu as flechas do Arqueiro Verde e impediu a Dinah Lance de usar o grito da Canário, ele usou um laser para fazer o átomo voltar ao tamanho normal, ele quebrou a mão e subjugou a força de vontade do Lanterna Verde, e ele estava assolando todo mundo mesmo. A única pedra no sapato dele ali mesmo foi o Arqueiro Verde, porque o Oliver encheu tanto o saco dele que o Slade acabou perdendo o foco e abriu a guarda. E aí já viu, né? Todo mundo pulou nele e o Exterminador foi derrotado.
Então é o que eu falei, o Slade é um monstro na estratégia, ele só não tem recurso suficiente para realizar todos os seus planos. Além disso, ele também fala vários idiomas, entre eles árabe, francês e mandarim. E para fechar a conta, mesmo sem tanto recurso, nesse caso dinheiro mesmo, o Exterminador ainda tem um baita de um arsenal de equipamento, com todo tipo de arma branca, de fogo, explosivo e por aí vai. Mas tem algumas coisas que eu acho que é bom destacar aqui. E primeiro, os trajes. Tanto o normal, que é resistente a tiros e explosões, quanto o traje Aiko, que absorve energia cinética e devolve o dano contra quem bate nele. Além disso, esse traje ainda tem uma inteligência artificial que ajuda o Slade nos combates. Resiste à radiação e por aí vai. Esse traje é tão absurdo que com ele, o Slade conseguiu até mesmo canalizar e usar a Speed Force do Wallace West, ganhando os poderes de um velocista por um tempo. Além disso, o Slade tem a Lâmina de Promesso, que é uma espada capaz de absorver qualquer tipo de energia em escala basicamente ilimitada, e ela já serviu para absorver até a própria energia da Speed Force também, e até uma rajada direta da visão de calor do Superman. E a lâmina aguentou o tranco e logo depois o Exterminador usou essa energia para cortar a pele do Super. Então assim, é uma espada bem absurda. E para melhorar, ela não é de metal, então não dá para ser puxada com algum ataque magnético ou algo do tipo. Enfim, o Exterminador te surpreendeu ou você meio que já sabia tudo que eu falei nesse vídeo? Comenta aí, porque no geral é isso. Eu falei tudo que eu tinha para falar do Slade nesse vídeo, então eu espero que as informações sobre ele sejam úteis para você de alguma forma, porque conhecimento nunca é demais, mesmo em coisas triviais. E inclusive rimou. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar da minha voz estar estranha, porque eu já tô zoado há um tempinho e eu não podia ficar sem postar o vídeo, porque vocês sabem, né? YouTube, então mesmo assim eu tive que postar. Então eu imagino que minha voz esteja um pouco diferente do normal, mas é só isso mesmo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de tudo isso. E por hoje é só. Falou!